Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma ideia de customização com o crochê. Vocês viram aí no início do vídeo fotos do macaquinho, do antes e do depois, tá? Eu customizei, fiz uma manga ciganinha em crochê e apliquei. Então, gente, para fazer essa manga ciganinha, eu utilizei o fio Anne, trabalhei com a agulha 1,75, tá? Então, eu vou ensinar agora o passo a passo dessa manga. É bem simples e fácil de fazer, ok? Então, bora lá o passo a passo. Para fazer essa manga ciganinha, eu fiz aqui um cordão de correntinhas, tá? Com um total de 208 correntinhas. Caso vocês queiram fazer maior ou menor, o ponto que eu vou usar aqui, ele é múltiplo de 16. Então, para vocês fazerem aí outros tamanhos, é só vocês ir fazendo de 16 em 16 correntinhas, até atingir aí a medida que vocês precisam, que é aí do contorno dos ombros, tá bom? Depois de fazer as correntinhas, eu vou aqui na primeira correntinha aqui, inicial, e vou fechar, tá? Eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. 3 correntinhas vão servir aqui com um ponto alto. A quarta correntinha vai ser a correntinha de espaço. Vou laçar o fio, vou pular uma correntinha de base e na próxima eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio, pular uma correntinha de base e na próxima fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio, pular aqui, ó, uma correntinha de base, na próxima vou fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer isso aqui por todas as correntinhas, tá? Seguindo esse mesmo padrão. Um ponto alto, uma correntinha, pular uma correntinha aqui de base e na correntinha seguinte trabalhar um ponto alto. Vou fazer assim por toda a carreira. Vamos lá, então. Chegando aqui no fim da carreira, depois de fazer a correntinha, eu vou aqui, ó, nas correntinhas onde eu iniciei, vou contar de baixo pra cima. 1, 2, e aqui na terceira correntinha, eu vou finalizar essa carreira aqui prendendo com ponto baixíssimo. Agora, eu vou passar aqui, ó, pra dentro desse primeiro espaço de uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, laçar o fio e vou trabalhar mais um ponto alto aqui dentro desse mesmo espaço. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou trabalhar mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo lugar, esse mesmo espaço. 1, 2. Então, aqui fiquei com um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora, vou fazer uma correntinha, laçar o fio, vou pular um espacinho desse aqui, ó, de uma correntinha. E vou no próximo trabalhar novamente esse mesmo leque de 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo lugar. 1, 2. Pronto, fiquei novamente com o leque. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Fazer uma correntinha, vou laçar o fio, vou pular novamente um espaço de uma correntinha e no espaço à frente eu vou fazer essa repetição desse leque. Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui, ó, pela carreira toda. Chegando aqui no fim da carreira, depois de fazer a correntinha, eu vou prender com ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha onde eu iniciei. Vou aqui nesse segundo ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo sobre ele. E vou fazer também um ponto baixíssimo aqui, ó, no intervalo desse leque. Agora, eu vou subir 4 correntinhas. 2, 3, 4.
3 correntinhas será a altura do ponto alto. E a quarta correntinha vai ser a correntinha de espaço. Vou laçar o fio e vou trabalhar mais um ponto alto aqui, ó, nesse mesmo intervalo. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou, no intervalo de uma correntinha aqui à frente, e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Vou aqui no intervalo do leque seguinte, aqui no intervalo, vou prender com um ponto baixo. 5 correntinhas novamente, 3, 4, 5. Vou aqui no intervalo seguinte de uma correntinha depois do leque e vou fazer ponto baixo. Novamente, 5 correntinhas, 3, 4, 5. Vou no intervalo do leque, vou prender com um ponto baixo. Novamente, 5 correntinhas, 3, 4, 5. No intervalo de uma correntinha, aqui seguinte, vou prender com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer novamente 5 correntinhas, 3, 4, 5. Vou no intervalo do leque, aqui, e vou prender com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou no intervalo seguinte de uma correntinha prender com ponto baixo. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. E aqui nesse leque seguinte, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui nesse mesmo intervalo. Ok, então ficamos aqui, olha, nesse espaço com 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas com as 5 correntinhas, tá? Sem contar isso aqui, ó, que fizemos com apenas 2 correntinhas, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas. Nós vamos seguir fazendo, gente, repetindo esse mesmo padrão. Olha só, agora eu vou fazer 2 correntinhas, vou no espaço aqui seguinte, prender com um ponto baixo. Agora, eu vou começar a trabalhar as 6 alças com 5 correntinhas. Essas 2 correntinhas nós vamos fazer apenas aqui, ó, onde nós vamos fazer aqui, ó, ponto alto, uma correntinha, um ponto alto dentro do leque, tá bom? Vejam só. Tá vendo? Aqui é onde iniciei, as alcinhas e as 2 correntinhas nós vamos fazer apenas aqui nesse espaço. Agora, nós vamos trabalhar as 6 alcinhas de 6 correntinhas e continuar fazendo desse mesmo jeito aqui, ó, tá? Eu vou fazer assim até completar a minha carreira e já volto. Chegando aqui no fim da carreira, depois de fazer aqui as 6 alcinhas de 5 correntinhas, eu vou fazer aqui 2 correntinhas. Vou aqui, ó, onde eu fiz as 4 correntinhas para iniciar essa carreira, eu vou contar de baixo para cima. 1, 2, e na terceira correntinha, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 4 correntinhas, 2, 3, 4. 3 correntinhas será o ponto alto. E a quarta correntinha é a correntinha de espaço. Vou laçar o fio, vou aqui, ó, nesse intervalo onde eu fiz uma correntinha, na carreira anterior, desse vezinho, vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio e nesse mesmo intervalo, vou trabalhar mais um ponto alto. Uma correntinha, vou aqui, ó, sobre esse ponto alto do vezinho e vou trabalhar um ponto alto, bem em cima dele. Ok, então aqui temos 4 pontos altos aqui separados por uma correntinha. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular aqui, ó, essas correntinhas que fizemos na carreira anterior, as 2 correntinhas aqui, ó, vou na alcinha, na primeira alcinha de 5 correntinhas e vou prender com um ponto baixo. Agora, vou trabalhar aqui as alcinhas de 5 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou na alcinha seguinte e vou prender com um ponto baixo.
Novamente, uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Vou na alcinha seguinte, prender com um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, 5. Vou na alcinha seguinte, prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Vou na alcinha seguinte, prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Vou na alcinha seguinte, prender com ponto baixo. Então, temos aqui, sem contar essas duas correntinhas que fizemos aqui, ó, no início, essas aqui, nós vamos contar a partir daqui, ó. Uma, duas, três, quatro, 5 alcinhas com 5 correntinhas. Agora, aqui, vou fazer uma, duas correntinhas, laçar o fio. Temos aqui, ó, o Vzinho, tá? Da carreira anterior. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto alto, sobre ele, vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, vou dentro do espaço aqui, ó, de uma correntinha, trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio, voltar aqui nesse mesmo intervalo de uma correntinha, trabalhar mais um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio, vou aqui sobre o ponto alto e vou trabalhar um ponto alto. Pronto, temos aí novamente 4 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas, vou pular as duas correntinhas, vou na alcinha, na primeira alcinha de 5 correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou seguir fazendo toda essa repetição aqui, ó, que eu fiz, certo? Aí, eu vou repetir assim, vou fazer por toda a carreira. Chegando aqui no fim da carreira, depois de fazer aqui as 5 alcinhas com as 5 correntinhas, eu vou fazer 2 correntinhas, vou aqui, onde eu fiz as 4 correntinhas para iniciar, vou contar de baixo para cima, 1, 2, e na terceira correntinha, vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir 4 correntinhas, 3, 4. Laçar o fio, vou no intervalo aqui de uma correntinha que eu fiz e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, laçar o fio, vou sobre o ponto alto aqui, seguinte, fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio, agora eu vou nesse intervalo aqui, ó, de uma correntinha, seguinte, vou fazer um ponto alto. Fazer uma correntinha, laçar o fio e trabalhar mais um ponto alto aqui nesse mesmo lugar. Então, aqui. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou aqui no ponto alto seguinte, trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio, vou no espaço de uma correntinha, aqui na frente, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio e nesse último ponto alto aqui, vou trabalhar sobre ele um ponto alto. Pronto, ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, vou fazer 2 correntinhas, vou pular aqui, ó, as 2 correntinhas que eu fiz na carreira anterior. Vou na primeira alcinha de 5 correntinhas, prender com um ponto baixo. Agora, vou fazer aqui as alcinhas de 5 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou na alcinha seguinte e vou prender com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Vou na alcinha seguinte, prender com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou aqui na alcinha seguinte, prender com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou na alcinha seguinte,
prender com ponto baixo. Pronto. Então, aqui, ó, temos, pulando as duas correntinhas aqui, ó, as alcinhas de 5 correntinhas, temos 1, 2, 3, 4. 4 alcinhas. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, laçar o fio, vou aqui, ó, no primeiro ponto alto desse próximo grupo. Então, aqui nesse primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou no espaço de uma correntinha, fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio, vou aqui no próximo ponto alto, fazer um ponto alto. Uma correntinha, agora eu vou aqui, ó, nesse intervalo, vou fazer aqui no intervalo de uma correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha, laçar o fio e voltar nesse mesmo espaço, nesse mesmo lugar, e trabalhar mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, laçar o fio, vou no ponto alto aqui, ó, seguinte, e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio, vou no espaço de uma correntinha, aqui que fica na frente, e vou trabalhar mais um ponto alto. Uma correntinha e vou no último ponto alto, sobre ele vou trabalhar mais aqui um ponto alto. Pronto. Fizemos novamente aqui os pontos altos separados por uma correntinha, tá? Agora, vou fazer 2 correntinhas, pular as 2 correntinhas aqui da carreira anterior, vou aqui, ó, na primeira alcinha de 5 correntinhas, prender com um ponto baixo. Então, eu vou fazer essa repetição aqui, ó, essa mesma repetição que eu fiz, eu vou fazer por toda a volta do trabalho. Chegando aqui no fim da carreira, depois de fazer as 4 alcinhas com 5 correntinhas, eu vou fazer agora 2 correntinhas, vou aqui, ó, nas 4 correntinhas onde eu iniciei essa carreira, eu vou contar de baixo pra cima 1, 2, na terceira correntinha eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir 4 correntinhas, 3, 4, laçar o fio e nesse primeiro intervalo aqui, com uma correntinha, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio no ponto alto aqui, seguinte, sobre ele vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio e no próximo intervalo aqui de uma correntinha, vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio no ponto alto aqui seguinte, sobre ele vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, no espaço de uma correntinha que fica à frente, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio, sobre o ponto alto seguinte, vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, no espaço seguinte, aqui à frente, eu vou trabalhar dentro dele um ponto alto, fazer uma correntinha, laçar o fio e trabalhar mais um ponto alto aqui nesse mesmo lugar. Fazer uma correntinha no ponto alto seguinte, vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio no espaço de uma correntinha que fica à frente, fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio sobre o ponto alto, fica à frente, trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio no espaço de uma correntinha que fica à frente, trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio sobre o ponto alto, vou trabalhar um ponto alto, fazer uma correntinha, laçar o fio no espaço de uma correntinha, vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha, laçar o fio e nesse último ponto alto, sobre ele, vou trabalhar um ponto alto.
Certo, gente? Olha só, então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, vou fazer duas correntinhas, pular aqui, ó, essas correntinhas, as duas correntinhas que eu fiz na carreira anterior. Na primeira alcinha de 5 correntinhas, vou prender com um ponto baixo. Agora, vou fazer aqui, ó, 5 correntinhas, vou trabalhar as alcinhas de 5 correntinhas agora. Na alcinha seguinte, vou prender com ponto baixo. 5 correntinhas, 4, 5. Na alça seguinte, prender com ponto baixo. 5 correntinhas, 3, 4, 5. Na alça seguinte, prender com ponto baixo. Então, temos aqui alcinhas de 5 correntinhas, nós vamos ficar com 1, 2, 3, certo? Agora, eu vou fazer aqui, ó, as duas correntinhas, laçar o fio. Vou voltar aqui, vou aqui, ó, nesse motivo aqui à frente. Primeiro ponto alto, trabalhar um ponto alto, uma correntinha, laçar o fio. No espaço de uma correntinha seguinte, trabalhar um ponto alto, uma correntinha. No ponto alto seguinte, vou fazer um ponto alto, uma correntinha. No espaço de uma correntinha à frente, vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Sobre o ponto alto seguinte, trabalhar um ponto alto, uma correntinha, laçar o fio no espaço de uma correntinha seguinte, trabalhar um ponto alto, uma correntinha. No ponto alto que fica à frente, vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha, laçar o fio. No espaço seguinte, vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto nesse mesmo espacinho. Uma correntinha, laçar o fio no ponto alto aqui, ó, seguinte, trabalhar um ponto alto, uma correntinha, laçar o fio no espaço de uma correntinha que fica aqui logo na frente, trabalhar um ponto alto, uma correntinha no ponto alto seguinte, fazer um ponto alto, uma correntinha no espaço seguinte, vou fazer um ponto alto, uma correntinha no ponto alto seguinte, vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha, laçar o fio no espaço seguinte de uma correntinha, trabalhar um ponto alto, uma correntinha e nesse último ponto alto aqui, trabalhar um ponto alto sobre ele. Agora, duas correntinhas, vou pular aqui as duas correntinhas da carreira anterior e na primeira alcinha de 5 correntinhas vou prender com ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo essa repetição aqui, ó, por toda a carreira. Chegando aqui no fim da carreira, depois de trabalhar as 3 alças com as 5 correntinhas, vou fazer duas correntinhas, vou aqui ó, onde eu iniciei, de baixo para cima, 1, 2, e na terceira correntinha vou prender com um ponto baixíssimo, vou subir 4 correntinhas, 3, 4. Laçar o fio e vou dentro do espaço, desse primeiro espaço aqui, ó, de uma correntinha, vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha. No ponto alto seguinte, vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha no espaço de uma correntinha, logo à frente, vou trabalhar um ponto alto, fazer uma correntinha. No ponto alto seguinte, trabalhar um ponto alto, uma correntinha no espaço de uma correntinha à frente, vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha sobre o ponto alto seguinte, vou fazer um ponto alto,
uma correntinha no espaço de uma correntinha seguinte, fazer um ponto alto, uma correntinha no ponto alto seguinte, vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha no espaço de uma correntinha seguinte, trabalhar um ponto alto, uma correntinha no ponto alto, vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha no espaço de uma correntinha seguinte, fazer um ponto alto, uma correntinha sobre o ponto alto seguinte, fazer um ponto alto, uma correntinha no espaço de uma correntinha, trabalhar um ponto alto, uma correntinha no ponto alto seguinte, trabalhar um ponto alto, fazer uma correntinha, e agora no próximo espaço de uma correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha e fazer mais um ponto alto nesse mesmo espaço. Vejam só, esse detalhe aqui, ó, de trabalhar um ponto alto e uma correntinha e mais um ponto alto nesse mesmo lugar, eu fiz aqui, ó, em todas as carreiras, olha. Isso aqui vai ser feito até o fim, tá? Todas as carreiras vão ser assim, ó. Eles vão ser feitos sempre na mesma direção, vejam só. Olha, tá vendo? Sempre aqui, ó, que é o centro do leque, tá? E agora, vou seguir trabalhando o outro lado da mesma forma. Uma correntinha no ponto alto seguinte, trabalhar um ponto alto, do mesmo jeito que eu fiz aqui desse lado, ó. Os pontos altos separados por uma correntinha, tá? Em cima de cada ponto alto e no espaço, da mesma forma que eu fiz desse lado. Eu vou fazer desse lado aqui também. Aí eu retorno aqui, tá? No outro lado aqui do leque. Pronto. Cheguei aqui do outro lado do leque. Agora eu vou fazer duas correntinhas. Vou na primeira alcinha de 5 correntinhas. Prender com ponto baixo, novamente. 5 correntinhas, 4, 5. Na próxima alça, vou prender com um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas novamente. Vou na alça seguinte, prender com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas, laçar o fio e já vou aqui, ó, pro primeiro ponto alto do leque. No primeiro ponto alto, vou trabalhar um ponto alto e nesse leque vou trabalhar da mesma forma que fiz aqui, ó. Eu vou fazer essa repetição por toda a carreira. Chegando aqui no fim da carreira, eu vou fazer ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, nesse primeiro espaço de uma correntinha da carreira anterior. Aqui eu vou subir 4 correntinhas, 4. Nessa carreira, eu não vou fazer aqui, ó, ponto alto nos pontos altos. Eu vou trabalhar apenas nos espaços de uma correntinha. Subir as 4 correntinhas, vou laçar o fio e vou no espaço aqui, seguinte, trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, no espaço seguinte, o espaço de uma correntinha, vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha, trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, próximo intervalo aqui de uma correntinha, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto no próximo espaço. Uma correntinha, um ponto alto no próximo espaço. Uma correntinha,
no próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha, próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha, próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha, próximo espaço aqui, um ponto alto, uma correntinha. E aqui, ó, eu cheguei aonde eu tenho aqui, ó, os dois pontos altos que foram trabalhados aqui juntos. Estão vendo? Esses dois pontos altos separados por uma correntinha. Aqui dentro eu vou fazer essa mesma repetição, olha. Fiz uma correntinha e vou aí nesse espaço. Vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo intervalo, nesse mesmo intervalo. Agora eu vou seguir trabalhando como eu fiz desse lado aqui, ó. Uma correntinha no espaço aqui à frente. Vou trabalhar um ponto alto. Eu vou seguir fazendo desse lado aqui, ó, do leque, do mesmo jeito que eu fiz desse lado, tá? Vou fazer até aqui, ó, o fim do leque. Pronto. Já cheguei aqui do outro lado do leque. Agora eu vou fazer duas correntinhas. Vou aqui, ó, na primeira alça, com as 5 correntinhas, e vou prender com um ponto baixo. Vou fazer 5 correntinhas, 3, 4, 5. Vou na alça seguinte, prender com um ponto baixo. Aqui, ó, nessa carreira, vamos ficar apenas com a alcinha de 5 correntinhas. Então, agora eu vou trabalhar duas correntinhas. E aqui, ó, eu já vou trabalhar o próximo leque, tá? Vai ser trabalhado da mesma forma que eu fiz esse aqui, ó. Então, eu vou fazer essa repetição por toda a carreira. Chegando aqui no fim dessa carreira, vou aqui na terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou aqui, ó, fazer ponto baixíssimo dentro desse primeiro espaço de uma correntinha. Aqui eu já vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Eu vou fazer como eu fiz na carreira anterior. Eu vou trabalhar apenas dentro do espaço de uma correntinha que eu vou fazer um ponto alto. Não vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, não. Apenas no espaço. E outro detalhe também. Eu não vou fazer aquele detalhe lá que eu tô fazendo aqui, ó, no centro do leque, de trabalhar dois pontos altos separados por uma correntinha dentro do mesmo espaço, tá? Eu vou trabalhar apenas um ponto alto em cada um desses espaços e separar por uma correntinha, ok? Não vou fazer aquele aumento lá no meio do leque. Então, eu vou fazer assim, um ponto alto, uma correntinha, do mesmo jeito aqui da carreira anterior, até aqui o fim do leque. Pronto, trabalhei aqui no leque, cheguei aqui no final dele. E agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou aqui, ó, na alcinha do meio aqui, ó, de 5 correntinhas. Vou prender com um ponto baixo. Duas correntinhas. E já vou lá pro próximo leque, lá no primeiro intervalo de uma correntinha. Vou fazer um ponto alto. E vou seguir essa repetição que eu fiz nesse leque. Vou fazer em todos os leques aqui. Em cada intervalo, vou fazer um ponto alto e vou separar por uma correntinha, fazer uma correntinha de separação. Vou fazer isso até o fim da carreira. E aí, eu já vou arrematar o fio, porque aí a manga ciganinha, ela já vai estar pronta. Pronto, gente. Eu terminei, tá? De fazer a manga. E aí, eu peguei o macaquinho e eu tirei aquelas alças. Depois, eu só centralizei o meu trabalho aqui, ó, no macaquinho, tá? Vejam só. Eu centralizei. E aí, pra prender, pra ficar melhor, eu coloquei alfinetes, pra não sair do lugar. Estão vendo? Eu coloquei aqui, ó, na frente, centralizei na frente. Aí, deixei aqui a parte
das mangas. Vejam só, tá? Aqui a frente, olha. Coloquei aqui nas costas, centralizei tudo, coloquei os alfinetes. E agora, eu vou prender o elástico aqui, ó, em toda essa parte. Eu já vou prender tudo junto já, fazendo uma carreira em pontos baixos. Eu peguei o elástico, olha só. A medida do elástico eu fiz assim. Eu peguei o elástico e passei aqui ao redor dos ombros, tá? Fiz todo o contorno dos ombros, mas sem esticar o elástico. Aí depois eu marquei e eu diminuí mais 7 centímetros. Aí eu cortei. Depois eu costurei aqui, ó, as pontas. Estão vendo? E agora eu vou colocar o elástico aqui ao redor da gola aqui do macaquinho com pontos baixos. Para colocar o elástico, eu vou fazer assim, olha. Tem aqui o macaquinho e a manga presa aqui com o alfinete. Eu vou colocar o elástico aqui por cima. E aí, eu vou furando o tecido aqui atrás, ó, com uma agulha mesmo aqui, ó. Vou trabalhando a carreira em pontos altos. Olha. Eu laço o fio lá atrás e já pego tudo junto aqui, o elástico, a parte em crochê e o tecido lá do macaquinho. Aí eu venho aqui, ó, e faço ponto baixo. Vejam só. Vou fazendo isso, vou furando aqui o tecido. Laço o fio lá atrás e faço um ponto baixo. E assim eu vou prendendo tudo aqui, ó. Quando chegar na parte da manga, aí eu termino aqui, ó, o tecido do macaquinho termina aqui, aí eu já vou prender o elástico aqui na parte em crochê. E lá atrás também do mesmo jeito, fazendo aqui os pontos baixos, tá, gente? Então, aí eu vou terminar aqui, aí eu já vou arrematar o fio, e aí o meu trabalho já vai estar pronto, certo? Pronto, já coloquei o elástico, certo? E ficou assim, olha. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia de customização com crochê, tá? E um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.